O Evangelho Apócrifo de Tomé. Eis as palavras do que é oculto, reveladas por Jesus, o vivente, e transcritas por Dídimo Judas Tomé. Primeiro dito, ele disse: aquele que vier a ser o hermeneuta destas palavras não provará a morte. Dito 2, disse Jesus: aquele que procura, continue sempre em busca, até que tenha encontrado. E quando tiver encontrado, sentir-se-á perturbado. Sentindo-se perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Dito 3, disse Jesus: se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, então as aves estarão mais perto do céu do que vós. Se vos disserem, eis que ele está no mar, então os peixes já o conhecem. Pelo contrário, o reino está dentro de vós e também fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então conhecereis e sabereis que sois filhos do Pai, o vivente. Mas se não vos conhecerdes, então estareis na ilusão e sereis ilusão. Dito 4, disse Jesus: o velho não hesitará em interrogar a criança de 7 dias a respeito do lugar da vida e viverá. Muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um. Dito 5, disse Jesus: reconhece aquilo que está à tua frente, e o que te é oculto te será revelado. Com efeito, não há nada encoberto que não será manifestado. Dito 6, os discípulos o interrogaram assim: devemos jejuar? Como devemos orar? Como devemos dar esmola? O que deve ser observado em relação aos alimentos? Disse Jesus: não falareis mentira. Não façais o que detestais. Vós estáis nus diante do céu. O que ocultais, o que está encoberto, tudo será descoberto. Dito 7, disse Jesus: feliz o leão que será comido pelo homem, porque o leão se tornará homem. Infeliz o homem que será devorado pelo leão, porque esse homem tornar-se-á leão. Dito 8, disse Jesus: o homem é semelhante a um pescador advertido, que lançou a rede ao mar. E ao retirá-la, veio junto uma quantidade de peixinhos. No meio deles, o pescador encontrou um peixe grande e bom. Sem qualquer hesitação, escolheu esse peixe e lançou ao mar os outros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dito 9, disse Jesus: eis que um semeador saiu a semear. Encheu a mão e lançou as sementes. Algumas caíram no caminho e tornaram-se alimento para os pardais. Outras caíram entre os espinhos, que sufocaram a semente e o verme a devorou. Outras caíram em terreno pedregoso. Aí não puderam lançar raízes na terra. Outras caíram em terra excelente e produziram bom fruto em direção ao céu. Produziram 60 e 120 por medida. Dito 10, disse Jesus: vim pôr fogo ao mundo, e eis que hei de preservá-lo, até que arda. Dito 11, disse Jesus: este céu passará
e passará também o que está acima dele. Os mortos não têm vida, e os vivos não morrerão. Nos dias em que comieis o que estava morto, vós os tornáveis vivos. Quando estiverdes na luz, que haveis de fazer? No tempo em que erais um, vos tornastes dois. Mas, desde que vos tornastes dois, que haveis de fazer? Dito 12. Os discípulos disseram a Jesus: Sabemos que nos deixarás. Quem dentre nós será o maior? Respondeu-lhes Jesus: No lugar em que estiver, seguireis a Tiago, o justo. Ele é que está a par das coisas do céu e da terra. Dito 13. Disse Jesus aos discípulos: Com quem me comparais? Dizei-me com quem me pareço. Disse-lhe Simão Pedro: Tu és semelhante a um anjo justo. Disse-lhe Mateus: Tu és semelhante a um sábio filósofo. Disse-lhe Tomé: Mestre, minha boca não é capaz de dizer com quem te pareces. Disse-lhe Jesus: Já não sou teu mestre, uma vez que bebeste e te inebriaste na fonte borbulhante donde eu próprio jorrei. Então levou Tomé à parte, afastou-se com ele e disse-lhe 3 palavras. Quando Tomé voltou para junto de seus companheiros, eles perguntaram-lhe: O que foi que Jesus te disse? Tomé respondeu: Se vos dissesse uma só das palavras que ele me disse, apanharíeis pedras para lançá-las contra mim. Dessas pedras sairia fogo e seríeis consumidos. Dito 14. Se jejuardes, cometereis pecado. Se orardes, sereis condenados. Se derdes esmola, corrompereis vosso espírito. Quando entrardes em um país e percorrerdes seu território, no lugar em que vos acolherem, comei o que colocarem à vossa frente. Podeis curar os que estiverem doentes. O que entra em vossa boca não poderá vos contaminar, mas o que sai da vossa boca é que poderá vos contaminar. Dito 15. Disse Jesus: Quando virdes aquele que não foi gerado por uma mulher, prostrai-vos diante dele e adorai-o. Ele é vosso Pai. Dito 16. Disse Jesus: Talvez os homens pensem que vim trazer a paz ao mundo. Não sabem que vim trazer discórdia à terra. Fogo, espada, guerra. Haverá 5 em uma casa. 3 estarão contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai. Hão de permanecer solitários e simples. Dito 17. Disse Jesus: Eu vos darei o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que a mão nunca tocou, e o que jamais penetrou no coração do homem. Dito 18. Os discípulos perguntaram a Jesus: Diz-nos qual será o nosso fim? Jesus respondeu: O que conheceis em relação ao princípio, para que estejais à procura do fim? Com efeito, onde se encontra o princípio, aí estará também o fim. Feliz aquele que permanecer no princípio. Há de conhecer o fim e não provará a morte. Dito 19. Disse Jesus: Feliz aquele que é antes de existir. Se vos tornardes meus discípulos e escutardes as minhas palavras,
essas pedras vos servirão. Com efeito, no paraíso existem 5 árvores que não se modificam no verão nem no inverno. Suas folhas não caem. Quem as conhecer não provará a morte. Dito 20. Os discípulos perguntaram a Jesus: Dize-nos a que se assemelha o reino dos céus? Ele lhes respondeu: Ele é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Quando cai em terreno lavrado, torna-se um grande arbusto que serve de abrigo às aves do céu.